19 de abril, Dia dos Povos Indígenas, Cultura e Identidade Brasileira. Vocês sabiam que os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil? Pois é, quando os portugueses chegaram na nossa terra, os indígenas já viviam aqui. Por isso, não foram os portugueses que descobriram o Brasil. Quem já estava aqui eram os povos indígenas. Por isso, os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. Eles moravam em ocas. Oca é o nome da casa dos indígenas. Essas ocas eram construídas ou são construídas de pau a pique e cobertas de sapê. O conjunto de ocas forma a aldeia, né? As aldeias constituem a tribo. Em cada tribo há um chefe guerreiro chamado de cacique. O cacique também pode ser chamado de Morubixaba ou Tuxaua. O chefe religioso da tribo é chamado de pajé, que é o sacerdote da tribo e também que cura os doentes. Os indígenas andavam nus, geralmente nus, e enfeitavam o corpo com penas coloridas, dentes de animais e se pintavam. Eles se alimentam da caça, da pesca e de vegetais. Eles costumam plantar mandioca, milho, amendoim, batata doce, feijão. Suas armas são arco, flecha, lança, tacape, zarabatana. Em suas festas eles cantam, dançam, tocam instrumentos musicais como maracá, tambor, flauta e gaita. Eles acreditam na existência de um deus chamado Tupã. Fabricam canoas, cestos, objetos de cerâmica, colares, braceletes com cascas de árvores, barro, pedras e ossos animais, como esses que eu vou mostrar para vocês aqui. Agora, só um momentinho que eu vou pegar. Aqui, esse aqui é o chocalho. Esse aqui, o objeto de artesanato, é uma onça. E essa aqui é a cesta. No Brasil, ainda existem tribos indígenas. Por exemplo, aqui em Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro, de onde eu estou falando, existe a aldeia Guarani Sapucai, que fica no bairro Bracuí. Lá possui dezenas de famílias, né? E esses indígenas, muitos indígenas hoje também são indígenas modernos. Eles possuem celulares, eles possuem piercing, tatuagem, né, corte de cabelo diferenciado. Né? Nem todos os indígenas seguiram, né, essa tradição deles. Né? Alguns deles são modernos também. E no Brasil também existe a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que é uma organização do governo brasileiro responsável pela proteção do índio na nossa sociedade. Então existe um órgão, né, dedicado a cuidar dos povos indígenas do Brasil. Existem autores que escrevem, né, sobre os povos indígenas, sobre a linguagem deles, né? Entre elas, tem a Márcia Leite e a Tatiana Mois, que fala sobre poeminhas da terra. São poeminhas da terra relacionados aos povos indígenas. A sinopse diz o seguinte:
Os versos curtos e com palavras de origem tupi, associadas às poéticas ilustrações de cenas que evocam uma profunda harmonia entre os seres e a natureza, fazem com que Poeminhas da Terra converta-se em uma singela homenagem aos momentos simples do cotidiano da vida na aldeia. Essa aqui é a capa do livro Poeminhas da Terra. E um outro livro que fala sobre a temática indígena é O Tupi que Você Fala, de Cláudio Fragata, ilustrado por Maurício Negro. No nosso dia a dia, usamos muitas palavras de origem indígena. E esse livro aqui, ele traz diversas dessas palavras. O outro livro também traz diversas palavras de origem indígena. Esse aqui exclusivamente do povo tupi. Todos nós falamos diversas palavras escritas neste livro, que é de origem tupi. Então, o dia 19 de abril, nós comemoramos o Dia dos Povos Indígenas para valorizar e preservar a cultura desses povos.